Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma resenha do livro O Cortiço. O Cortiço é um clássico nacional escrito por Aloysio Azevedo. Antes de começar, iremos ver a biografia do autor, algo essencial para muitos compreender a obra, para outros não. Ele nasceu em São Luís do Maranhão em 1900. O autor nasceu em São Luís do Maranhão em 1857 e morreu na capital argentina em 1913. O nome completo não era Aloysio Azevedo. Seu nome era Aloysio Tancredo Belo Gonçalves Azevedo. Ele começou a escrever quando menino e, quando jovem, foi influenciado a ler pela sua mãe, que pedia para que ele e seu irmão Arthur Azevedo lessem em voz alta. E assim ganhou apreço pela música. Aos 19 anos, saiu de São Luís do Maranhão e quis uma vida na corte e começou a estudar na Imperial Academia de Belas Artes. Aloysio Azevedo, escreveu em famosos jornais da época, como em O Fígaro, onde foi caricaturista, e também famoso no jornal O Pensador. Mas não é um jornal qualquer, é um jornal famoso por ser anticlerical. Agora vamos botar essa informação no banho-maria. Esperar um pouco. Em 1913 morreu de miocardite em Buenos Aires, onde estava após o Barão do Rio Branco lhe conferir o posto de adido comercial junto às legações do Brasil na Argentina, no Chile e no Paraguai e Uruguai. Aloysio Azevedo foi muito influenciado, sobretudo por Zola e Sá de Queiroz. É um dos representantes no Brasil do anticlericalismo. É um dos representantes no Brasil, é o ícone, o símbolo, a cara do movimento anticlericalismo no Brasil, principalmente. E também é a face do ateísmo agressivo. Pertence à geração do materialismo, à geração das reformas sociais, políticas e econômicas. Aí se encontram religião, a questão militar, republicana e abolicionista. Ele tinha uma ideia, ele queria escrever um conjunto, uma novela, com 5 livros, 5 romances, que contariam a história da corte no Brasil até o momento em que chegaria um caos. E nesse caos, ou começaria do zero, ocorreria um problema no Brasil, ou seria reivindicada a República Nacional. Como podemos ver, ele era republicano naquela época do Império. E o nome desses romances seria, em primeiro, O Cortiço, esse aqui, A Família Brasil, O Felizardo, A Loureira e o último, A Bola Preta. Mas deu no que deu. Falando sobre o Cortiço agora. O Cortiço é um livro que se encontra no naturalismo. O naturalismo, ele vê as coisas através de uma visão cientificista, descrevendo-as da mesma forma que se descreve em um relatório científico. Dessa forma, homens e mulheres são chamados de fêmeas e machos.
sendo meramente animais. Isso é um dos momentos em que se percebe claramente o anticlericalismo na vida de Aloysio Azevedo, não tem plural. Pois na religião, no clero, tem a visão de que o homem tem a imagem e semelhança de Deus, como podemos ver muitas vezes o homem batalhador guerreiro no romantismo. Por exemplo, Martim, em Iracema, que luta, tem uma batalha interna, tem uma filosofia da alma, não apenas da mente. Suas descrições cientificistas, que pervarriam o visual dos objetos, das ações, era muito possível ver que ele mostrava uma ideia de sensações, sendo que ele falava que ele escrevia, era um escritor por sensações, pois se analisava a visão, o olfato e a audição, e associando-as a inúmeros fatores que nos deem a sensação de estarmos lá. Comparando, descrevendo e comparando com outras coisas, mas não da forma em que há em Iracema. Há em uma forma não tão filosófica como em Iracema, mas naquela questão de você não ter que pensar muito para já cair na sensação. Isso é algo bem interessante na escrita de Aloysio Azevedo. Outro fator é que o Curtiço, ao ler o livro, percebe-se uma disputa. Ele representa um problema social urbano. De um lado, temos dois blocos que disputam, e não disputam, são antagônicos. Eles disputam, mas mesmo assim não é uma disputa um na frente do outro, seria como uma guerra fria. São pequenos movimentos, um que implica com o outro, um querendo sempre vencer, sempre lucrar mais. De um lado, nós temos o sobrado patriarcal que, como disse no livro, despejava suas 9 janelas de peitoril contra o Curtiço. O Curtiço de João Romão, o Curtiço que, segundo Aloysio Azevedo, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e cervelhar uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro multiplicar-se como larvas no esterco. De um lado, o português comerciante de fazendas por atacado, e do outro, como diz no próprio livro, o comerciante de secos, o comerciante português de secos e molhados. Há uma disputa. Um que faz de tudo para continuar no status social e nunca voltar à pobreza, sem se importar em tese com as infidelidades conjugais e outros fatores. Já do outro, o João Romão representa um homem malandro, que rouba, faz um bando de coisas para lucrar e sobressair. Tal que fala que ele não comia o ovo, que era o que ele mais gostava, simplesmente para poder vender e ter mais dinheiro. Aqui, como diz, sempre em mangas de camisa, sem domingo nem dia santo. Ou seja, nesse momento, claramente anticlerical, em que é um personagem, ele dava mais valor ao comercial, ao capital, aumentar o lucro, do que em si a religião. E algo que para a época era algo completamente poderoso, você falar que alguém é forte, você falar que alguém não ia na missa para poder lucrar. Enquanto hoje em dia isso é bastante comum. Continuando. Não perdendo nunca a ocasião de assenhorar-se do alheio, deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber, enganando os fregueses, roubando nos pesos e nas medidas, empilhando privações sobre privações. Aí nós podemos pensar, aparece bastante a ideia que se tem de brasileiro, aquela ideia pejorativa que se tem de que o brasileiro é malandro, é o Zeca Carioca, é o que sempre passa a perna para se sobressair. É aí que se nasce um dos grandes estereótipos da nossa nação.
sobre o brasileiro, sendo que foi roubando que ele conseguiu comprar boa parte da pedreira. E agora nós vamos para uma análise dos personagens com Gabriel Rossi. A partir da leitura do livro O Cortiço, é possível destacar alguns personagens. Então podemos começar com o caso do João Romão, que é o dono do cortiço, o dono da pedreira, o dono da vendinha, e ele simbolizaria, né, a ideia de explorador, ou até mesmo um capitalista explorador. Afinal, ele faz de tudo, né, para acumular seu capital e aumentar seus ganhos, né, sua posição social, explorando assim os demais. Então ele simbolizaria a exploração existente no século XIX. Temos também a Bertoleza, que era uma escrava fugida que trabalhava para João Romão. Ela era, apesar de ela ser amante de João Romão, ela era tratada como uma escrava e trabalhava para ele como uma máquina. Isso também mostra o avanço científico, o avanço dos maquinários, né, essas coisas, também presente no livro do século XIX. Então a Bertoleza simbolizaria isso. Temos também o Miranda, que era o principal opositor a João Romão, né? Era um burguês, vinha de uma família rica, tinha uma propriedade muito bonita, porém bem ao lado do cortiço, né? Então representaria aí a desigualdade social que já está presente no livro entre o João Romão, que era o pessoal do cortiço, que eram os marginalizados, e alguém com tanto poder aquisitivo, que era o caso do Miranda. Nós temos o Jerônimo, né, que é um europeu, que vem trabalhar na pedreira, vem morar no cortiço, porém ele se apaixona por Rita Baiana. Então, mas na verdade é mais uma atração sexual, não é um amor de verdade, né? Então Jerônimo representa esse instinto que se aproxima ao homem de um animal. Então ele fica completamente enlouquecido por Rita Baiana devido a esses instintos animais, aí, a sexualidade que ela representa para ele. E a própria Rita Baiana, que simboliza também a mulher brasileira, né, a mulata, né, até porque ainda mais, né, forte nessa época, mas perdurando até hoje, o símbolo da mulher brasileira ainda na verdade é a mulata, né? Então lá fora, né, em relação aos outros países, quando se pensa assim Brasil, pensa na mulher negra, né, na mulata. Além desses personagens, temos também os personagens que aparecem em segundo plano. Como por exemplo, Estela era esposa infiel do português Miranda. Tinha também a Zulmira, que era filha de Estela e de Miranda, além de esposa de João Romão. A Piedade era esposa de Jerônimo, que ao descobrir sua traição com Rita Baiana, entrega-se ao alcoolismo. Firmo era um amante de Rita Baiana. Pombinha era uma moça bonita, discreta e educada, que se prostitui por influência da prostituta Leone. E por fim, temos o Libório, que era um habitante miserável e solitário do cortiço, vivia como um mendigo.